Capítulo 2. O mar de luz. Bill Chart estava sem gasolina. Normalmente, essa não seria uma situação capaz de arruinar o dia de ninguém. Mas em 1973, em meio à primeira crise do petróleo, encher o tanque dependia de duas coisas: do dia da semana e do último algarismo da placa do carro. As pessoas cujos carros tinham placas terminadas em número RO ímpar tinham permissão para encher o tanque às segundas, quartas ou sextas-feiras, as PLAs pares. Ficavam com as terças, quintas e sábados, e o domingo era um dia de descanso, sem gasolina. A placa de Bill era ímpar e o dia era terça-feira, o que significava que, independentemente de onde ele precisasse ir, por mais importante que fossem as suas reuniões, ele estava preso em casa, refém de alguns potentados do Oriente Médio e da OPEP. Mesmo que o número de sua placa fosse compatível com o dia da semana, ele teria que ficar 2 horas em filas que zigue-zagueavam ao redor de esquinas por muitos quarteirões. E isso se ele conseguisse encontrar um posto de gasolina que ainda estivesse aberto. 2 anos antes, houvera combustível suficiente para mandar Edgar Mitchell à Lua. Agora, metade dos postos de gasolina do país tinham falido. O presidente Nixon se pronunciara recentemente à nação, recomendando com insistência que os americanos diminuíssem a temperatura dos termostatos, participassem do transporte solidário e não usassem mais de 40 litros de gasolina por semana. Foi pedido às empresas que reduzissem a iluminação à metade nas áreas de trabalho e desligassem as luzes nos corredores e depósitos. Washington daria o exemplo mantendo apagada a tradicional árvore de Natal no jardim da Casa Branca. A nação, gorda e satisfeita, acostumada a consumir energia como comem cheeseburgers, estava em choque. Obrigada, pela primeira vez, a restringir o consumo. Falava-se até em racionar os livros que estavam sendo impressos. 5 anos depois, Jimmy Carter chamaria esse período de equivalente moral da guerra, e foi o que isso pareceu para a maioria dos americanos de meia idade, que não precisavam racionar nada desde a Segunda Guerra Mundial. Bill voltou furioso para dentro de casa e pegou o telefone para se queixar com a L. Puthoff F. Hall, um físico com especialização em lasers, atuava com frequência como uma espécie de alter ego científico de Bill. Tem que haver uma maneira melhor, gritou Bill, frustrado. Hall concordou que estava na hora de começar a procurar algumas alternativas para o combustível fóssil. Algo além do carvão, da madeira e da energia nuclear. Mas o que mais existe? Perguntou Bill. Hall recitou uma ladainha com as atuais possibilidades. Havia energia fotovoltaica, usando células solares, as células de combustível ou as baterias à água, uma tentativa de converter o hidrogênio da água em eletricidade na célula. Também havia o vento, os refugos industriais e até mesmo o metano. Mas nenhum deles, nem mesmo os mais exóticos, estavam se revelando sólidos ou realistas. Bill e Hall concordaram que de fato era necessária uma fonte inteiramente nova, um suprimento de energia barato, inesgotável, talvez ainda não descoberto. A conversa dos dois com frequência se desviava para esse tipo de orientação especulativa. Hall apreciava principalmente a tecnologia de vanguarda, quanto mais futurista, melhor. Ele era mais um inventor do que um físico comum, e aos 35 anos de idade já tinha patente de um laser infravermelho sintonizável. Hall era um homem que, em grande parte, vencera pelo próprio esforço, tendo custeado os próprios estudos depois que o pai morreu quando ele estava no início da adolescência. Formara-se pela Universidade da Flórida em 1958, ano seguinte ao do lançamento do Sputnik 1, mas atingir a maioridade durante o governo Kennedy. À semelhança de muitos rapazes de sua geração,
Levou a sério a principal metáfora de Kennedy, que dizia que os Estados Unidos deviam partir em direção a uma região inexplorada. Ao longo dos anos, e mesmo depois de o programa espacial americano ter desaparecido gradualmente devido tanto à falta de interesse quanto à ausência de financiamentos, a L. conservaria um idealismo humilde a respeito do seu trabalho e do papel fundamental que a ciência desempenhava no futuro da humanidade. Hall acreditava que a ciência impulsionava a civilização. Ele era um homem pequeno e forte, que lembrava vagamente Mickey Rooney, de cabelo castanho avermelhado, cuja vida interior efervescente de pensamentos alternativos e de possibilidades do tipo o que aconteceria se escondia-se atrás de um exterior fleumático e despretensioso. À primeira vista, ele dificilmente aparentava ser um cientista de vanguarda. No entanto, Hall tinha a opinião de que o trabalho de vanguarda era vital para o futuro do planeta, para oferecer inspiração para o ensino e o crescimento econômico. Ele também gostava de sair do laboratório e tentar utilizar a física para solucionar questões da vida real. Bill Chart podia ser um empresário de sucesso, mas compartilhava de grande parte do idealismo de Hall a respeito da influência da ciência na melhoria da civilização. Ele era um modesto médici para o Da Vinci de Hall. Bill interrompeu a sua carreira científica quando foi convocado para administrar o negócio da família Church's Fried Chicken, a resposta texana ao Kentucky Fried Chicken. Ele despendera 10 anos no empreendimento e recentemente levará os Church's para o mercado. Ganhará o seu dinheiro e agora estava disposto a retomar as aspirações da sua juventude, entretanto, por carecer da formação necessária, teve que fazê-lo por meio de um representante. Bill encontrara em Hall o seu perfeito equivalente, um físico talentoso disposto a se dedicar a áreas que cientistas comuns poderiam descartar de imediato. Em setembro de 1982, Bill presentearia Hall com um relógio de ouro para assinalar a colaboração mútua. To Glacier. Gêmeos Frue e Snow, eram as palavras gravadas no relógio. A ideia era que Hall era o silencioso inovador, obstinado e frio como uma geleira, e Bill, a neve que lançava novos desafios para ele. Existe um gigantesco reservatório de energia sobre o qual não falamos, declarou Hall. Todo físico quântico, explicou ele, tem bastante consciência do campo de ponto zero. A mecânica quântica demonstrou que não existe o vácuo ou o nada. O que temos a tendência de imaginar como sendo um vazio absoluto se toda a matéria e a energia fossem retiradas do espaço se examinássemos até mesmo o espaço entre as estrelas a partir do ponto de vista subatômico, um enxame de atividade. O princípio da incerteza desenvolvido por Werner Heisenberg, um dos principais arquitetos da teoria quântica, sugere que nenhuma partícula jamais permanece completamente em repouso, e estando em constante movimento devido a um campo de energia em estado fundamental que interage sem parar com toda a matéria subatômica. Significa que a subestrutura básica do universo é um mar de campos quânticos, que não podem ser eliminados por nenhuma lei conhecida da física. O que acreditamos ser o nosso universo estável e estático é, na verdade, um turbilhão fervilhante de partículas subatômicas que transitoriamente adquirem vida e deixam de existir. Embora o princípio de Heisenberg se refira mais notoriamente à incerteza agrega da mensuração das propriedades físicas do mundo subatômico, ele também tem outro significado. Não podemos conhecer simultaneamente a energia e o tempo de vida de uma partícula, de modo que um evento subatômico que ocorra dentro de um minúsculo intervalo de tempo envolve uma quantidade de energia incerta. Basicamente, devido às teorias de Einstein e a sua famosa equação é igual a mc2, que relaciona a energia à massa, todas as partículas elementares interagem umas com as outras trocando energia por meio de outras partículas quânticas, que acredita-se que surjam do nada,
combinando-se e aniquilando umas às outras em menos de um instante, 10-23 segundos, para ser exata, causando flutuações aleatórias de energia sem nenhuma causa aparente. As partículas transitórias geradas durante esse breve momento são conhecidas como partículas virtuais. Elas diferem das partículas reais porque só existem durante essa troca, o tempo de incerteza permitido pelo princípio da incerteza. Hall gostava de pensar nesse processo como algo semelhante ao borrifo desprendido de uma gigantesca catarata. Esse tango subatômico, por mais breve que seja, quando adicionado por todo o universo, dá origem a uma enorme energia, maior do que a contida em toda a matéria do mundo. Também chamado pelos físicos de o vácuo. O campo de ponto zero foi chamado de zero. Pior que as flutuações no campo ainda são detectáveis em temperaturas de zero absoluto, o estado energético mais baixo possível, do qual toda a matéria foi removida e supostamente nada resta para executar qualquer movimento. A energia do ponto zero era a energia presente no estado mais vazio do espaço na energia mais baixa possível, do qual mais nenhuma energia poderia ser removida, o mais próximo que o movimento da matéria subatômica chega de 0,2. No entanto, por causa do princípio da incerteza, sempre haverá alguma agitação residual devido à troca das partículas virtuais, que sempre fora descartada por se encontrar eternamente presente. Nas equações da física, a maioria dos físicos costumava remover a problemática energia do ponto zero, processo que se ama renormalização. 3 Como a energia do ponto zero estava sempre presente, afirmava a teoria. Ela não alterava nada. Como não alterava nada, não era levada em conta. 4 Hall estivera interessado no campo de ponto zero durante vários anos, desde que se deparara com os textos de Timothy Boyer, da Universidade da cidade de Nova York, em uma biblioteca de física. Boyer havia demonstrado que a física clássica, aliada à existência de um fundo de campos de ponto zero flutuantes aleatórios, poderia explicar muitos dos estranhos fenômenos atribuídos à teoria quântica. 5 Acreditarem Boyer significaria que não precisávamos de dois tipos de física, a newtoniana clássica e a das leis quânticas, para esclarecer as propriedades do universo. Poderíamos explicar tudo o que acontecia no mundo quântico por meio da física clássica, desde que levássemos em conta o campo de ponto zero. Quanto mais Hall pensava no assunto, mais convencido ficava de que o campo de ponto zero satisfazia todos os critérios que ele estava procurando, era livre, ilimitado e não poluía. O campo de ponto zero poderia simplesmente representar uma vasta fonte de energia não aproveitada. Se pudéssemos utilizar isso de alguma maneira, disse Hall a Bill, poderíamos até prover energia para naves espaciais. Bill adorou a ideia e se ofereceu para financiar algumas pesquisas exploratórias. Não era a primeira vez que ele financiava os planos de Hall, já custeara planos ainda mais loucos. No entanto, de certo modo, era o momento apropriado para Hall. Aos 36 anos, ele estava com algumas questões não resolvidas. Seu primeiro casamento terminara, ele havia acabado de escrever, como coautor, um livro que era um importante compêndio da eletrônica quântica. 5 anos antes, ele obtivera o seu doutorado em engenharia elétrica. Em Stanford se distinguira na área dos lasers. Quando o mundo acadêmico se revelou tedioso, ele seguiu adiante, e nessa ocasião era pesquisador de lasers no Stanford Research Institute, SRI, um gigantesco mercado de pesquisas, na época associado à Universidade de Stanford. O CIR erguia-se como a sua própria vasta universidade de retângulos, quadrados e disposições em Z de prédios de 3 andares de tijolo vermelho, escondidos em uma SOS cegada esquina de Menlo Park, espremidos entre o seminário de St. Patrick e a cidade,
com os telhados de telhas espanholas representando a própria Universidade de Stanford. Ao mesmo tempo, o CIRI era o segundo maior órgão de pesquisa do mundo, onde qualquer pessoa poderia estudar praticamente qualquer coisa desde que conseguisse os recursos financeiros necessários para tal. Hall dedicou vários anos à leitura de literatura científica e à execução de alguns cálculos elementares. Examinou outros aspectos correlatos do vácuo e da relatividade geral de uma maneira mais fundamental. Hall, que tinha tendência a ser taciturno, procurava manter-se dentro dos limites do puramente intelectual. Mas de vez em quando não conseguia evitar que sua mente avançasse de maneira vertiginosa. Embora esses fossem os primeiros dias, Hall sabia que tropeçara em algo extremamente importante para a física. Tratava-se de um incrível avanço, possivelmente até uma maneira de aplicar a física quântica ao mundo em larga escala, ou talvez fosse uma ciência de todo nova. Isso estava além dos lasers ou de qualquer outra coisa que ele já havia feito até então. Ele se sentia um pouco como se fosse Einstein descobrindo a relatividade. Com o tempo, Hall compreendeu com exatidão o que tinha nas mãos. Estava prestes a descobrir que a nova física do mundo subatômico talvez estivesse errada, ou pelo menos precisasse de uma drástica revisão. De certo modo, a descoberta de Hall não foi uma descoberta, mas uma situação que os físicos aceitavam como verdade absoluta desde 1926 e a descartavam como irrelevante. Para o físico quântico, ela é um contratempo a ser retirado e desprezado. Para o religioso ou o místico, é a ciência comprovando o milagroso. O que os cálculos quânticos demonstram é que nós e o nosso universo respiramos em algo que corresponde a um mar de movimento, um mar quântico de luz. Segundo Heisenberg, que desenvolveu o princípio da incerteza em 1927, é impossível conhecer todas as propriedades de uma partícula ao mesmo tempo, como sua posição em seu momentum, devido ao que parecem ser flutuações inerentes na natureza. O nível de energia de qualquer partícula conhecida não pode ser determinado com precisão porque está sempre mudando. Parte desse princípio também estipula que nenhuma partícula subatômica pode ser levada a um repouso completo, pois ela sempre possuirá um minúsculo movimento residual. Os cientistas sabem há muito tempo que essas flutuações são responsáveis pelo ruído aleatório dos receptores de micro-ondas ou dos circuitos eletrônicos, limitando o nível ao qual os sinais podem ser amplificados. Até mesmo as lâmpadas fluorescentes tubulares dependem das flutuações do vácuo para operar. Imagine pegar uma partícula subatômica carregada e anexá-la a uma pequena mola sem atrito, como os físicos gostam de fazer para calcular suas equações. Ela deverá saltar para cima e para baixo durante algum tempo, e depois, a uma temperatura de zero absoluto, parar de se mover. O que os físicos, a partir de Heisenberg, descobriram é que a energia no campo de ponto zero continua a atuar sobre a partícula, de modo que ela nunca atinge a posição de repouso, permanecendo a se movimentar ininterruptamente sobre a mola. 6. Para rebater as objeções de seus contemporâneos, que acreditavam no espaço vazio, Aristóteles foi uma das primeiras pessoas a sustentar que o espaço era na verdade um pleno M, uma estrutura de fundo repleta de coisas. Bem mais tarde, em meados do século XIX, o cientista Michael Faraday introduziu o conceito de um campo com referência à eletricidade e o magnetismo, acreditando que o aspecto mais importante da energia não era a fonte, mas o espaço ao seu redor, assim como a influência de um sobre o outro por meio de alguma força. 7. Na opinião de Faraday, os átomos não eram duros como bolas de bilhar, e sim o centro mais concentrado de uma força que se estenderia pelo espaço. Um campo é uma matriz ou um meio que liga dois ou mais pontos no espaço, geralmente por meio de uma força, como a gravidade ou o eletromagnetismo.
A força é em geral representada por ondulações no campo. Um campo eletromagnético, usando apenas um exemplo, é formado por um campo elétrico e um campo magnético que se cruzam, emitindo ondas de energia na velocidade da luz. Um campo elétrico e magnético se forma ao redor de qualquer carga elétrica, que é simplesmente um excesso ou um déficit de elétrons. Tanto o campo elétrico quanto o magnético possuem duas polaridades, negativa e positiva, e ambas farão com que qualquer outro objeto carregado seja atraído ou repelido, dependendo de as cargas serem opostas, uma positiva e outra negativa ou iguais, ambas positivas ou ambas negativas. O campo é considerado a área do espaço onde essa carga e seus efeitos podem ser detectados. A noção de campo eletromagnético é uma abstração conveniente inventada pelos cientistas, e representada por linhas de força, indicadas pela direção e pela forma, para tentar entender as ações aparentemente extraordinárias da eletricidade e do magnetismo, e a sua capacidade de influenciar objetos a distância, e, tecnicamente, até o infinito, sem nenhuma substância ou matéria detectável entre eles. Para simplificar, um campo é uma região de influência. Como descreveram dois pesquisadores, todas as vezes que usamos a nossa torradeira, os campos ao redor dela perturbam, levemente, partículas energizadas em as galáxias mais distantes. 8. James Clerk Maxwell sugeriu, a princípio, que o espaço era um éter de luz eletromagnética, e essa ideia foi dominante até ser refutada de maneira decisiva por um físico polonês chamado Albert Michelson em 1881, e 6 anos depois em colaboração com um professor de química americano chamado Edward Morley. Em uma experiência com a luz que demonstrou que a matéria não existia em uma massa de éter. 9 o próprio Einstein acreditava que o espaço constituía um verdadeiro vácuo, até que as suas ideias, que com o tempo evoluíram para sua grande teoria da relatividade, demonstraram que o espaço, na verdade, encerrava um pleno M de atividade. Mas foi só em 1911, com uma experiência de Max Planck, um dos fundadores da teoria quântica, que os físicos entenderam que o espaço vazio estava repleto de atividade. No mundo quântico, os campos quânticos não são mediados por forças, mas pela troca de energia, que é constantemente redistribuída em um padrão dinâmico. Essa troca constante é uma propriedade intrínseca das partículas, de modo que até mesmo as partículas reais nada mais são do que um pequeno aglomerado de energia que emerge por um curto período de tempo e volta a desaparecer no campo subjacente. De acordo com a teoria do campo quântico, a entidade individual é transitória e insubstancial. As partículas não podem ser separadas do espaço vazio que as cerca. O próprio Einstein reconheceu que a matéria era extremamente intensa, de certo modo, um distúrbio da perfeita aleatoriedade, e que a única realidade fundamental era a entidade subjacente, o próprio campo. 10. As flutuações do mundo atômico correspondem a um incessante passar da energia de um lado para o outro, como uma bola em um jogo de ping-pong. Essa troca de energia é análoga a emprestar um centavo para alguém, ficamos um centavo mais pobres, e a outra pessoa um centavo mais rica, até que ela paga o centavo de volta e os papéis se invertem. Esse tipo de emissão e a reabsorção das partículas virtuais ocorrem não só entre fótons e elétrons, mas em todas as partículas quânticas do universo. O campo de ponto zero é um repositório de todos os campos, de todos os estados fundamentais de energia e de todas as partículas virtuais, um campo de campos. Toda troca de cada partícula virtual irradia energia. A energia do ponto zero em qualquer transação particular em um campo eletromagnético é inimaginavelmente minúscula. A metade de um fóton.
Mas se somarmos todas as partículas de todas as variedades no universo que estão constantemente adquirindo vida e deixando de existir, nos vemos diante de uma vasta e inexaurível fonte de energia, igual ou maior do que a densidade de energia em um núcleo atômico, discretamente posicionada em segundo plano no espaço vazio à nossa volta, como um parano de fundo difuso e sobrecarregado. Foi calculado que a energia total do campo de ponto zero S de toda a energia da matéria por um fator de 1040, ou um seguido de 40 zeros.11, como descreveu certa vez o grande físico Richard Feynman ao tentar explicar uma ideia dessa magnitude. A energia em um único metro cúbico é suficiente para ferver todos os oceanos do mundo. 12. O campo de ponto zero sugeria duas possibilidades irresistíveis para Hall. É claro que representava o santo graal da pesquisa sobre energia. Se pudéssemos de alguma maneira utilizar esse campo, poderíamos ter toda a energia que um dia iríamos precisar, não apenas para não faltar combustível na Terra, mas para propulsão espacial que nos conduzirá às estrelas mais distantes. No momento, viaja R para a estrela mais próxima fora de nosso sistema solar exigiria um foguete tão grande quanto o Sol para transportar o combustível necessário. Mas havia também uma implicação maior, a de um vasto mar de energia subjacente. A existência do campo de ponto zero sugeria que toda a matéria no universo estava interligada por ondas, que estão espalhadas através do tempo e do espaço, e podem prosseguir infinitamente, ligando cada parte do universo a todas as outras. A ideia do campo talvez ofereça uma explicação científica para muitas questões metafísicas, como a crença chinesa na força vital, ou CHI, descrita nos textos antigos como algo semelhante a um campo de energia. Essa ideia refletia o relato da primeira máxima de Deus no Antigo Testamento: faça-se a luz e, a partir da qual a matéria foi criada. 13. Hall posteriormente viria a demonstrar em um trabalho publicado pela Physical Review W, uma das publicações mais consagradas da física, que a existência do estado estável da matéria depende dessa permuta dinâmica de partículas subatômicas com o campo de energia de sustentação do ponto 0.14 na teoria quântica. Um problema com o qual os físicos constantemente se debatem diz respeito à questão de por que os átomos são estáveis. Essa questão poderia ser examinada no laboratório ou matematicamente, utilizando-se átomos de hidrogênio contendo um elétron e um próton. O hidrogênio é o átomo mais simples de ser examinado. Os cientistas quânticos lutaram com a questão de por que o elétron descreve uma órbita ao redor do próton. No entanto, no mundo atômico, qualquer elétron em movimento que tivesse uma carga não seria estável como um planeta em órbita. Com o tempo irradiaria energia ou a esgotaria, movendo-se na forma de espiral em direção ao núcleo, fazendo com que toda a estrutura atômica do objeto entrasse em colapso. O físico dinamarquês Niels Bohr, outro fundador da teoria quântica, lidou com o problema declarando que não o permitiria. 15 Explicação de Bohr foi: um elétron só se irradia quando salta de uma órbita para outra, e as órbitas precisam ter a diferença adequada de energia para explicar qualquer emissão de um fóton de luz. Bohr criou sua própria lei, que basicamente dizia o seguinte: não há energia, ela é proibida. Proíbo que o elétron colapse. Essa afirmação e suas implicações conduziram a outras suposições a respeito de a matéria e a energia possuírem características de onda e de partícula, o que mantinha os elétrons no lugar e em órbitas particulares, e, em última análise, levavam ao desenvolvimento da mecânica quântica. Ao menos em termos matemáticos, não existe nenhuma dúvida de que Bohr estava certo ao prognosticar essa diferença nos níveis de energia. 16. Mas o que Timothy Boyer havia feito, e que Hall depois aperfeiçoou, foi mostrar que se levarmos em
Quanto ao campo de ponto zero, não teremos que nos apoiar na máxima de Bohr. Podemos mostrar matematicamente que os elétrons constantemente ganham e perdem energia a partir do campo de ponto zero em um equilíbrio dinâmico, equilibrado com exatidão na órbita certa. Os elétrons obtêm energia para seguir em frente sem perder velocidade, porque se reabastecem utilizando essas flutuações do espaço vazio. Em outras palavras, o campo de ponto zero é responsável pela estabilidade do átomo de hidrogênio e, por inferência, pela estabilidade de toda a matéria. Hall demonstrou que, se interrompêssemos a energia do ponto zero, toda a estrutura atômica entraria em colapso. 17. Hall também demonstrou por meio de cálculos físicos que as flutuações das ondas do campo de ponto zero determinam o movimento das partículas subatômicas e que todos os movimentos de todas as partículas do universo, por sua vez, geram o campo de ponto zero, uma espécie de circuito de feedback autogerador. Através do cosmo. 18 na cabeça de Hall, o processo era parecido com um gato que corre atrás do próprio rabo. 19 Eis o que ele escreveu em um trabalho. A interação do campo de ponto zero equivale a um estado de vácuo subjacente, estável, do nível mais baixo, no qual a interação do campo de ponto zero simplesmente reproduz o estado existente em uma base de equilíbrio dinâmico. 20. Isso implica, diz Hall, um tipo de estado fundamental autogerador e grandioso do universo 21 que a todo tempo se renova e permanece constante, a não ser que seja de alguma maneira perturbado. Também significa que nós e toda a matéria do universo estamos literalmente conectados aos confins mais distantes do cosmo por meio das ondas do campo de ponto zero das mais imensas dimensões. 22. De uma maneira bastante semelhante às ondulações do mar ou de um lago, no nível subatômico as ondas são representadas por oscilações periódicas que se deslocam através de um meio, que neste caso é o campo de ponto zero. Elas são representadas por um S lateral, ou curva senoidal, como uma corda de peular que é segurada nas duas pontas e balançada para cima e para baixo. A amplitude da onda é a metade da altura da curva da crista ao cavado, e um único comprimento de onda, ou ciclo, é uma oscilação completa, ou a distância entre, digamos, duas cristas útil cavados adjacentes. A frequência é o número de ciclos em um segundo, em geral medida em hertz, onde um hertz equivale a um ciclo por segundo. No Reino Unido, a eletricidade da nossa rede elétrica é fornecida em uma frequência de 50 Hz, ou ciclos, por segundo. Nos Estados Unidos, a frequência é de 60 Hz. Os telefones celulares operam em 900 ou 1800 MHz. Quando os físicos usam o termo fase, estão se referindo ao ponto em que a onda se encontra na sua jornada oscilante. Diz-se que duas ondas estão em fase quando ambas estão, na verdade, tendo um máximo ou um mínimo ao mesmo tempo, mesmo que tenham diferentes frequências ou amplitudes. Entrar em fase é o mesmo que entrar em sincronia. Um dos aspectos mais importantes das ondas é que elas são codificadoras e portadoras de informações. Quando duas ondas estão em fase, e coincidem parcialmente uma com a outra, o que é chamado de interferência, a amplitude combinada das ondas é maior do que cada amplitude individual. O sinal fica mais FORT. Isso equivale a uma impressão ou troca de informações, chamada interferência construtiva. Se uma está chegando ao máximo e a outra ao mínimo, elas tendem a se neutralizar mutuamente, processo que se chama interferência destrutiva. Depois que colidem, cada onda passa a conter informações a respeito da outra, sob a forma de codificação de energia, além das outras informações que já continha. Os padrões de interferência correspondem a uma constante acumulação de informações, e as ondas possuem uma capacidade quase infinita de armazenamento.
Se toda a matéria subatômica do mundo está constantemente interagindo com esse campo de energia do estado fundamental ambiente, as ondas subatômicas do campo estão a todo momento gravando um registro da forma de tudo. Na qualidade daquele que precede e registra todos os comprimentos de onda e todas as frequências, o campo de ponto zero é uma espécie de sombra do universo para todos os tempos, uma imagem especular e um registro de tudo que já existiu. De certo modo, o vácuo é o início e o fim de tudo no universo. 23. Embora toda a matéria esteja cercada pela energia do ponto zero, que bombardeia de maneira uniforme determinado objeto, houve casos em que os distúrbios no campo puderam ser mensurados. Um dos distúrbios causados pelo campo de ponto zero é o deslocamento de Lambda, que recebeu o nome em homenagem ao físico americano Willis Lamb e foi desenvolvido durante a década de 1940 com a utilização de um radar do período da guerra, que mostra que as flutuações do ponto zero fazem com que os elétrons se desloquem um pouco em suas órbitas, provocando desvios de cerca de 1000 MHz na frequência. 24. Outra ocorrência foi descoberta na mesma década, quando um físico holandês chamado Hendrik Casimir demonstrou que duas placas de metal colocadas próximas uma da outra formam uma atração que parece puxá-las para mais perto uma da outra. Isso acontece porque quando duas placas são colocadas bem perto uma da outra, as ondas do ponto zero entre as placas ficam restringidas àquelas que essencialmente abarcam a lacuna. Como alguns comprimentos de onda do campo são excluídos, isso provoca um distúrbio no equilíbrio do campo e o resultado é um desequilíbrio de energia, com menos energia no intervalo entre as placas do que no espaço vazio do lado de fora. Essa maior densidade de energia faz com que as duas placas de metal se atraiam. Outra demonstração clássica do campo de ponto zero é o efeito Van der Waals, que também recebeu o nome em homenagem ao seu descobridor, o físico holandês Johannes Diederik van der Waals. Ele descobriu que forças de atração e repulsão atuam entre os átomos e moléculas por causa da maneira como a carga elétrica é distribuída. E com o tempo descobriu-se que, uma vez mais, isso tem a ver com um desequilíbrio local no equilíbrio do campo. Essa propriedade permite que certos gases se transformem em líquidos. Também foi demonstrado que a emissão espontânea, quando os átomos decaem e emitem radiação sem nenhuma razão aparente, é um efeito do campo de ponto zero. Timothy Boyer, o físico cujo trabalho entusiasmou Puthoff, demonstrou que muitas das propriedades do outro lado do espelho da matéria subatômica com as quais os físicos se debatiam, e que resultaram na formulação de um conjunto de estranhas regras quânticas S, poderiam facilmente ser explicadas na física clássica, desde que o campo de ponto zero fosse incluído como um fator. A incerteza, a dualidade onda-partícula, o movimento flutuante das partículas, tudo tinha a ver com a interação da matéria e o campo de ponto zero. Hall até mesmo começou a se perguntar se isso não poderia explicar o que continua a ser a mais misteriosa e exasperante das forças, a gravidade. A gravidade é o Waterloo da física. A tentativa de entender a base dessa propriedade fundamental da matéria e do universo tem atormentado os maiores gênios da física. O próprio Einstein, que foi capaz de descrever a gravidade de uma maneira bastante satisfatória por meio da sua teoria da relatividade, não conseguiu explicar qual era a origem dela. Ao longo dos anos, muitos físicos, inclusive Einstein, fizeram diversas tentativas, tentaram atribuir à gravidade uma natureza eletromagnética, defini-la como uma força nuclear ou até mesmo conferir um conjunto próprio de regras quânticas para ela, mas tudo foi inútil. Mais tarde, em 1968, o respeitado físico soviético Andrei Sakharov virou de cabeça para baixo a premissa habitual
E se a gravidade não fosse uma interação entre objetos, e sim um efeito residual? Falando de maneira mais clara, e se a gravidade fosse um efeito secundário do campo de ponto zero, causado por alterações no campo motivadas pela presença da matéria? 25. Toda a matéria no nível dos quarks e dos elétrons acolhe já devido à sua interação com o campo de ponto zero. Uma das regras da eletrodinâmica é que uma partícula energizada flutuante emite um campo de radiação eletromagnético. Isso significa que além do campo de ponto zero primário propriamente dito, existe um mar desses campos secundários. Estes últimos causam uma fonte atrativa entre duas partículas, fonte essa que Sakharov acreditava ter alguma relação com a gravidade. 26. Hall começou a refletir sobre essa ideia. Se fosse verdade, os físicos estariam errados ao tentar estabelecer a gravidade como uma entidade autônoma. Em vez disso, a deveria ser considerada uma espécie de pressão. Ele começou a pensar a gravidade como uma espécie de efeito Casimir de longo alcance, com dois objetos que bloqueavam algumas das ondas do campo de ponto zero passando a ser atraídos um pelo outro. 27. Ou talvez ela fosse até mesmo uma força van der Waals de longo alcance, como a atração de dois átomos situados a determinada distância. 28. Uma partícula no campo de ponto zero começa a vibrar devido à sua interação com o mesmo. Duas partículas, além de possuírem suas próprias vibrações, são influenciadas pelo campo gerado por outras partículas, que também estão vibrando do seu modo particular. Por conseguinte, uma referência ao famoso livro de Lewis Carroll, Alice através do espelho, a continuação de Alice no País das Maravilhas. Trata-se de uma analogia em que a matéria subatômica teria as mesmas propriedades do espelho de Alice, ou seja, quem o atravessasse seria instantaneamente transportado para um mundo onde as coisas funcionam segundo leis diferentes. M da T. Campos gerados por essas partículas, que representam um escudo parcial do difuso campo de pontos RO do estado fundamental, causam a atração que chamamos de gravidade. Sakharov desenvolveu essas ideias apenas como uma hipótese. Puthoff foi mais adiante e começou a formulá-las matematicamente. Demonstrou que os efeitos gravitacionais eram totalmente compatíveis com o movimento da partícula do ponto zero, que os alemães tinham apelidado de Zitterbewegung ou movimento trepidante. 29. Relacionar a gravidade com a energia do ponto zero solucionou vários enigmas que confundiam os físicos há muitos séculos. Respondeu, por exemplo, a pergunta de por que a gravidade é fraca e por que não pode ser neutralizada. O próprio campo de ponto zero, que sempre está presente, não pode ser neutralizado por completo. Explicou, também, por que podemos ter uma massa positiva, mas não uma negativa. Por fim, reuniu a gravidade às outras forças da física, como a força nuclear e o eletromagnetismo, formando uma teoria convincente e unificada, algo que os físicos sempre estiveram ansiosos por fazer, mas que nunca haviam seguido. Hall publicou a sua teoria da gravidade e obteve aplausos educados e comedidos. Embora ninguém tenha se apressado em reproduzir os seus dados, ao menos ele não foi ridicularizado, embora o que tivesse escrito contrariasse fundamentalmente a base da física do século XX. A física quântica afirma que uma partícula pode ser simultaneamente uma onda, a não ser que seja observada e em seguida mensurada, momento em que todas as suas possibilidades colapsam em uma entidade fixa. Já a teoria de Hall diz que uma partícula é sempre uma partícula, e seu estado apenas parece indeterminado porque ela está constantemente interagindo com esse campo de energia no segundo plano. Outra qualidade de partículas subatômicas como os elétrons, que é considerada um dado básico na teoria quântica, é a não-localidade, a misteriosa ação a distância de Einstein.
Essa qualidade também pode ser explicada pelo campo de ponto zero. Para Hall, ela era análoga a duas varas fincadas na areia à beira do oceano prestes a serem atingidas por uma onda. Se não desconhecêssemos a existência da onda, e as duas varas tombassem por causa dela, uma depois da outra, poderíamos achar que uma delas havia afetado a outra distância e chamar isso de um efeito não local. Mas, e se flutuações do ponto zero fossem um mecanismo subjacente que atuasse sobre entidades quânticas e fizesse com que uma entidade afetasse a outra, 30 se isso fosse verdade, significaria que cada parte do universo poderia estar instantaneamente em contato com todas as outras. Enquanto dava seguimento ao seu trabalho no SRI, Hall montou um pequeno laboratório em Pescadero, nos contrafortes do litoral norte da Califórnia, dentro da casa de Cain Shoulders, um brilhante engenheiro pesquisador que ele conhecia havia anos e a quem contratara recentemente para ajudá-lo. Hall e Cain começa Han a trabalhar na tecnologia de carga condensada, uma versão sofisticada de quando esfregamos o pé no tapete e depois levamos um choque quando tocamos em algum objeto de metal. Os elétrons se repelem e não gostam de ser colocados muito perto uns dos outros. Entretanto, é possível agrupar com firmeza a carga eletrônica se inserirmos no cálculo o campo de ponto zero, o qual, em algum ponto, começará a juntar os elétrons como se fosse uma minúscula força de Casimir. E isso nos permite desenvolver instrumentos eletrônicos em espaços muito pequenos. Hall e Cain começaram a produzir aparelhos que usavam essa energia e depois patenteavam as descobertas. Com o tempo, inventaram um dispositivo especial que conseguia encaixar um dispositivo de raios-x na extremidade de uma agulha hipodérmica, possibilitando que os profissionais da área médica tirassem fotografias de partes do corpo situadas em fendas minúsculas. Depois, desenvolveram um dispositivo de radar gerado R de sinal de alta frequência que possibilitava que o radar fosse gerado a partir de uma fonte que não era maior do que um cartão de crédito. Eles mais tarde estariam entre os primeiros a projetar uma televisão de tela plana, com a largura de um quadrúpede anurado na parede. Todas as patentes foram aceitas com a explicação de que a suprema fonte de energia parece ser a radiação do ponto zero do continuo M do vácuo. 31. As descobertas de Hall e Cain receberam um impulso inesperado quando o Pentágono, que classifica as novas tecnologias em ordem de importância para a nação, relacionou a tecnologia de carga condensada, como era chamada na época a pesquisa da energia do ponto zero, como o item número 3 na lista de assuntos nacionais essenciais, vindo depois apenas dos bombardeiros invisíveis e da computação ótica. Ano mais tarde, a tecnologia de carga condensada avançaria para a segunda posição. O Interagency Technological Assessment Group estava convencido de que Hall estava trabalhando em algo importante para o interesse nacional e que o aeroespaço só poderia ser mais bem desenvolvido se fosse possível extrair energia do vácuo. Com o governo dos Estados Unidos apoiando seu trabalho, Puthoff e Shoulders puderam escolher entre um leque de empresas privadas dispostas a financiar as pesquisas deles. Em 1989, por fim aceitaram a oferta da Boeing, que estava interessada no minúsculo dispositivo de radar deles e planejava financiar o desenvolvimento do mesmo como parte de um grande projeto. Este último definhou por alguns anos, e depois a Boeing deixou de ter os recursos financeiros necessários. Quase todas as outras companhias exigiam um protótipo em escala natural antes de começar a financiar o projeto. Hall decidiu criar a sua própria empresa para desenvolver o dispositivo de raios-x. Chegou a percorrer metade do caminho nessa direção, mas lhe ocorreu que estava prestes a fazer um desvio indesejável. Hall poderia ganhar muito dinheiro, mas ele só estava interessado no projeto por causa do dinheiro que poderia usar para financiar a sua pesquisa em
Energia. Ele calculou que fundar e administrar a sua empresa tomaria pelo menos 10 anos de sua vida, assim como o negócio de família de BLL consumir uma década da vida dele. Era bem melhor, raciocinou Hall, simplesmente procurar um financiamento para a pesquisa da energia propriamente dita. Naquele momento, Hall tomou uma decisão. Manteria sua mente voltada para o objetivo altruísta com o qual começara, e com o tempo apostaria todas as suas fichas nele. Primeiro o serviço, em seguida a glória e por último, caso acontecesse, a remuneração. Hall esperaria quase 20 anos para que outra pessoa reproduzisse e expandisse suas teorias. A confirmação chegou em uma mensagem telefônica, deixada às 3 horas da manhã, que teria parecido arrogante, até mesmo ridícula, para a maioria dos físicos. Berniais estivera concluindo alguns detalhes finais em seu escritório, em Lockheed, para ir ao alto, preparando-se para se dedicar a uma bolsa de pesquisa que conseguirá no Instituto Max Planck em Garching, Alemanha. Bernie era um astrofísico que aguardava, ansioso pela última parte do verão, que passaria fazendo pesquisas sobre a emissão de raios-x pelas estrelas, e achava que tinha tido sorte por ter conseguido essa oportunidade. Bernie era um híbrido estranho. Tinha uma postura formal e cautelosa no trabalho, que camuflava uma expressividade que encontrava seu escoadouro escrevendo canções folclóricas. No laboratório, contudo, ele era tão pouco inclinado a exageros quanto seu amigo colombiano Alfonso Rueda, respeitado físico e especialista em matemática aplicada da Universidade do Estado da Califórnia em Long Beach, que deixará a mensagem. Os físicos dificilmente eram famosos por terem algum senso de humor em relação ao trabalho deles, e o R. Rueda era um homem quieto e detalhista, com certeza pouco inclinado à presunção. Talvez aquela fosse uma pegadinha idealizada pelo colombiano. A mensagem deixada na secretária eletrônica de AIS dizia o seguinte: "Oh meu Deus, acho que acabo de deduzir F igual a". Para um físico, uma pessoa fazer essa declaração era o mesmo que dizer que havia resolvido uma equação matemática que prova a existência de Deus. Neste caso, Deus era Newton e F igual a, o primeiro mandamento. A fórmula F igual a é um princípio central da física, postulado em 1687 por Newton em seu Principia, a Bíblia da Física Clássica, como a equação fundamental do movimento. Ele era tão crucial para a teoria da física que era um dado básico, um postulado, não era uma coisa demonstrável, era simplesmente algo que se supunha ser verdade e jamais era colocado em discussão. A força é igual à massa, ou à inércia, multiplicada pela aceleração. Ou então, a aceleração que obtemos é inversamente proporcional à massa para qualquer força considerada. A inércia, a tendência de os objetos ficarem quietos no lugar e terem dificuldade para entrar em movimento, e uma vez em movimento terem dificuldade em parar, se opõe à nossa capacidade de aumentar a velocidade de um objeto. Quanto maior o objeto, mais força é necessária para fazer com que ele entre em movimento. A quantidade de esforço para arremessar uma mosca por muitos metros não fará um hipopótamo começar a sair do lugar. A questão era que não se demonstra matematicamente um mandamento. Ele é usado para se construir toda uma religião. Todos os físicos depois de Newton consideraram isso um pressuposto fundamental e construíram suas teorias e experiências com base nesse fundamento. O postulado de Newton havia definido a massa inercial e estabelecido o fundamento da mecânica física para os últimos 300 anos. Todos sabemos que ele é verdadeiro, embora ninguém pudesse de fato comprová-lo. 32. E agora Alfonso Rueda estava afirmando, na mensagem telefônica, que essa equação, a mais famosa da física depois de E igual a mc2,
era o resultado final de um complicado cálculo matemático ao qual ele vinha laboriosamente se dedicando até altas horas da noite durante muitos meses. Ele enviaria os detalhes para AIS na Alemanha. Embora estivesse envolvido com o trabalho do aeroespaço, Bernie AIS lera algumas dissertações de Hauptstoff e se interessara pelo campo de ponto zero, em grande parte por ser uma possível fonte de energia para as viagens espaciais de longa distância. Bernie foi inspirado pelo trabalho dos físicos britânicos Paul Davies e William M. Unruh da University Y of British Columbia. Os dois haviam descoberto que se nos deslocamos a uma velocidade constante através do vácuo, nada parece mudar. No entanto, assim que começamos a acelerar, o vácuo começa a parecer um mar em morno de radiação de calor a partir da nossa perspectiva enquanto nos movemos. Bernie começou a se perguntar se a inércia, à semelhança dessa radiação de calor, seria causada pela aceleração através do vácuo. 33. Depois, em uma conferência, ele conhecera R. Ueda, um cientista famoso com uma extensa formação em matemática de alto nível, e após muito encorajamento e estímulo da parte de Bernie, o quase sempre austero Ueda começou a trabalhar na análise que envolvia o campo de ponto zero e um oscilador idealizado, um dispositivo fundamental usado para resolver muitos problemas clássicos da física. Embora Bernie tivesse a sua própria qualificação técnica, precisava de um matemático de alto nível para fazer os cálculos. Ele ficará intrigado com o trabalho de A.L. sobre a gravidade e admitia a possibilidade de que talvez houvesse uma ligação entre a inércia e o campo de ponto zero. Muitos meses mais tarde, Ueda concluiu os cálculos. Descobriu que um oscilador obrigado a acelerar através do campo de ponto zero enfrentará resistência, e que essa resistência será proporcional à aceleração. Parecia, para o mundo inteiro, que eles tinham acabado de conseguir mostrar por que F igual a ma. Não era mais do que isso porque Newton havia simplesmente se dignado a defini-lo como tal. Se Alfonso estivesse certo, um dos axiomas fundamentais do mundo fora reduzido a algo que poderíamos deduzir da eletrodinâmica. Não tínhamos que pressupor nada. Poderíamos provar que Newton estava correto simplesmente levando em consideração o campo D e ponto zero. Após receber os cálculos de Ueda, Bernie entrou em contato com Hauptstoff, e os três decidiram trabalhar juntos. Bernie escreveu um texto muito longo sobre o assunto. Depois de alguma relutância, a Physical Review W, publicação tradicional e prestigiosa da física, publicou o texto sem alterações em fevereiro de 1994. 34 O trabalho demonstrou que a propriedade de inércia que todos os objetos do universo físico possuem era simplesmente a resistência a ser acelerada através do campo de ponto zero. No texto, eles demonstraram que a inércia é o que se chama de força Lorentz, uma força que reduz a velocidade das partículas que se deslocam em um campo magnético. Neste caso, o campo magnético é um componente do campo de ponto zero, reagindo com as partículas atômicas carregadas. Quanto maior o objeto, maior o número de partículas que ele contém e mais ele é mantido estacionário pelo campo. Basicamente, o que eles estavam dizendo era que o material sólido e estável que chamamos de matéria, ao qual todos os físicos a partir de Newton têm atribuído uma massa inata, era uma ilusão. Tudo o que estava acontecendo era que esse mar de energia em segundo plano estava oferecendo uma resistência à aceleração. Ao agarrarem-se as partículas subatômicas sempre que empurrávamos um objeto, a massa, aos olhos desses três cientistas, era um dispositivo de descrituração contábil, um placeholder temporário 2 para um efeito mais geral de reação no vácuo quântico. 35. Hall também compreendeu que a descoberta que tinham feito influenciava a famosa equação E igual a mc sobrescrito 2 de Einstein.
Esta equação sempre indicou que a energia, uma entidade física definida no universo, se transforma em massa, outra entidade física definida. Hall percebia agora que o relacionamento da massa com a energia era mais uma declaração a respeito da energia dos quarks e elétrons no que chamamos de termo da lógica ou da matemática. Símbolo em uma equação que pode ser substituído pelo nome de qualquer elemento de um conjunto N da T. Matéria originada pela interação com as flutuações do campo de ponto zero. O que eles estavam querendo dizer, na linguagem bem educada e neutra da física, era que a matéria não é uma propriedade fundamental da física. A equação de Einstein era simplesmente uma receita para a quantidade de energia necessária para criar a impressão de massa. Significa que não existem duas entidades físicas fundamentais, uma coisa material e outra imaterial, mas apenas uma, a energia. Tudo em nosso mundo, qualquer coisa que seguremos na mão, por mais densa, pesada ou grande que seja, no nível mais fundamental se reduz a um conjunto de cargas elétricas interagindo com um mar que está em segundo plano de campos eletromagnéticos e outros campos energéticos, uma espécie de força de atrito eletromagnética. Hall escreveria mais tarde que a massa não equivalia à energia, a massa era energia. 36 ou então, de um modo ainda mais fundamental, não há nenhuma massa. Só existe a carga. O famoso escritor de ficção científica Arthur C. Clarke prognosticou mais tarde que a dissertação de Ais Rueda Puthoff seria um dia considerada um documento memorável. 37 em 3001, de final Odyssey, ele aprovou a contribuição dos cientistas criando uma espaçonave movida por um impulso que anulava a inércia, conhecido como impulso de Sharp, um acrônimo para Sakharov, Ais, Alfonso Rueda e Puthoff. 38 Eis o que Clarke escreveu ao justificar o fato de ter imortalizado a teoria deles. O texto aborda um problema que é tão fundamental que normalmente é aceito como uma verdade absoluta. Costuma-se dizer, com grande indiferença, o universo é assim. A pergunta que Ora e P fizeram é a seguinte: o que confere mesa, ou inércia, a um objeto para que ele requeira um esforço para começar a se mover, e exatamente o mesmo esforço para ser devolvido ao seu estado inicial? A resposta temporária que eles deram depende do fato pouco conhecido, impressionante e extrínseco. As torres de marfim dos físicos, de que o suposto espaço vazio é um caldeirão de energias em ebulição. O campo de ponto zero. Ora e P propõem que tanto a inércia quanto a gravidade são fenômenos eletromagnéticos resultantes da interação com esse campo. Tem havido inúmeras tentativas, que remontam a Faraday, de associar a gravidade ao magnetismo, e, embora muitos pesquisadores afirmem ter obtido sucesso, nenhum dos resultados jamais foi confirmado. Entretanto, se a teoria de Ora e P puder ser comprovada, ela abrirá a perspectiva, por mais remota que seja, de os impulsos espaciais antigravitacionais, assim como a possibilidade, ainda mais fantástica, de se controlar a inércia. Isso poderia conduzir a algumas situações interessantes, se tocássemos delicadamente em alguém. A pessoa de imediato desaparece e ri a milhares de quilômetros por hora, até surgir do outro lado da sala 1 milésimo de segundo depois. A boa notícia é que os acidentes de trânsito seriam praticamente impossíveis. Os automóveis e os passageiros poderiam se chocar a qualquer velocidade sem sofrer qualquer dano. 39. Em um artigo a respeito das futuras viagens espaciais que escreveu, Clarke disse o seguinte: se eu fosse um dos administradores da NASA, determinaria aos meus subordinados mais jovens e brilhantes. Ninguém com mais de 25 precisaria se candidatar, que observassem longa e objetivamente as equações de Puthoff FEI 40 mais tarde, Ais, Rueda e Daniel Colli, da IBM, publicariam um trabalho mostrando que o
Universo deve sua estrutura ao campo de ponto zero. Na opinião deles, o vácuo faz com que as partículas se acelerem, o que, por sua vez, as leva a se aglutinarem em uma energia concentrada, ou no que chamamos de matéria. 41. De certo modo, os membros da equipe Sharp fizeram o que Einstein não havia conseguido. 42. Comprovaram uma das leis mais fundamentais do universo e encontraram uma explicação para um de seus maiores mistérios. O campo de ponto zero foi instituído como a base de uma série de fenômenos físicos fundamentais. Bernie Eis, com seus anos de NASA, estava voltado para as possibilidades abertas às viagens espaciais, tendo a inércia, a massa e a gravidade ligadas a esse mar de energia situado em segundo plano. Tanto ele como Hall obtiveram financiamento para desenvolver uma fonte de energia extraída do vácuo. No caso de Bernie Eis, as verbas vieram de um setor da NASA que estava ansioso para promover viagens espaciais. Se fosse possível extrair energia do campo de ponto zero a partir de onde quer que estivéssemos no universo, não precisaríamos carregar combustível conosco, poderíamos simplesmente içar as velas no espaço e recorrer ao campo de ponto zero, uma espécie de vento universal, sempre que precisássemos. Hall. FF demonstrará, em outra dissertação, também em coautoria com Daniel Colli, que, em princípio, nada havia nas leis da termodinâmica que excluíssem a possibilidade de que se extraísse energia do campo de ponto zero. 43. A outra ideia era manipular as ondas do campo de ponto zero para que pudessem agir como uma força unilateral, empurrando nosso veículo. Bernie imaginou que, em algum ponto do futuro, talvez fosse possível simplesmente ajustar nosso transdutor, transformador de ondas, e seguir em frente. No entanto, o que é ainda mais exótico, se pudéssemos modificar ou desligar a inércia, talvez fossemos capazes de dar a partida em um foguete com muito pouca energia, apenas modificando as forças que o impedem de se mover. Ou então poderíamos usar um foguete muito rápido, modificando a inércia dos astronautas de maneira que eles não fossem achatados pelas forças da gravidade. E se pudéssemos, de algum modo, desligar a gravidade, poderíamos alterar o peso do foguete ou a força necessária para acelerá-lo. 44. As possibilidades eram intermináveis. Mas esse não era o único aspecto da energia do ponto zero. Em alguns de seus outros trabalhos, Hall se deparara com pesquisas sobre a levitação. A visão cética moderna era que essas façanhas eram executadas por meio de truques ou eram alucinações de fanáticos religiosos. Porém, muitas das pessoas que haviam tentado desmascarar esses feitos tinham falhado. Hall encontrou anotações requintadas sobre tais eventos. Para o físico que existia dentro dele, que sempre precisava desmontar uma situação considerada e examinar as partes, como fizera na juventude com os aparelhos usados pelos radioamadores, o que estava sendo descrito parecia ser um fenômeno relativístico. A levitação é categorizada como psicocinese, que é a capacidade de seres humanos fazerem com que objetos, ou as próprias pessoas, se movimentem na ausência de qualquer força conhecida. Os casos registrados de levitação com os quais Hall havia topado só pareciam possíveis em termos físicos se a gravidade tivesse sido de alguma maneira manipulada. Se as flutuações no vácuo, consideradas tão inexpressivas pela maioria dos físicos quânticos, de fato, correspondessem a algo que pudesse ser aproveitado à vontade, fosse para abastecer automóveis ou mover objetos apenas concentrando nossa atenção neles, então as implicações, não só de sua utilização como combustível, seriam enormes em todos os aspectos de nossa vida. Poderia ser a coisa mais próxima que temos do que em Guerra nas Estrelas era chamado de a força. Em seu trabalho profissional,
Hall tinha o seu cuidado de permanecer sempre dentro dos limites da teoria conservadora da física. Entretanto, no âmbito pessoal, estava começando a entender as implicações metafísicas de um mar de energia existente em um plano de fundo. Se a matéria não era estável, e se M1 elemento essencial em um ambiente subjacente, um mar aleatório de energia, então deveria ser possível utilizá-la como uma matriz vazia sobre a qual padrões coerentes poderiam ser inscritos, ainda mais porque o campo de ponto zero havia registrado tudo o que já acontecerá no mundo por intermédio da codificação da interferência das ondas. Esse tipo de informação poderia explicar a partícula coerente e as estruturas de campo. Mas também poderia haver uma escada ascendente de outras possíveis estruturas de informação. Talvez campos coerentes ao redor de organismos vivos, ou quem sabe isso funcionaria como uma memória não bioquímica no universo. Poderia até ser possível de alguma maneira organizar essas flutuações por meio de um ato de vontade. 45 Como Clarke escreveu, é possível que já estejamos fazendo uso disso de uma maneira bem diminuta, o que talvez explique alguns dos resultados anômalos over unit que hoje estão sendo relatados em muitos dispositivos experimentais por técnicos aparentemente respeitáveis. 46 Assim como Hall era um físico que não deixava sua mente correr à solta, mas quando ele se permitiu alguns momentos de especulação, percebeu que isso representava nada menos do que um conceito unificador do universo, que mostrava que tudo estava de algum modo conectado e equilibrado com o resto do cosmos. A moeda corrente do universo poderia ser a informação adquirida, estampada sobre esse campo fluido imutável de informação. O campo demonstrou que a verdadeira moeda corrente do universo, a razão de sua estabilidade, é uma troca de energia. Se estávamos todos ligados por meio do campo, então talvez fosse possível recorrer a esse vasto reservatório de informação de energia e extrair informações dele. Com um banco de energia tão vasto a ser utilizado, praticamente qualquer coisa era possível se os seres humanos tivessem algum tipo de estrutura quântica que lhes permitisse ter acesso a ele. Mas havia o obstáculo. Tudo isso exigiria que nosso corpo operasse de acordo com as leis do mundo quântico.